Mas agora a gente muda de assunto para falar sobre um outro tema muito importante. Os jogos e apostas online têm atraído milhões de brasileiros. Mas para muitos essa prática não é diversão não, ela virou um problema sério. O impacto é sentido pelas famílias, no mercado de trabalho e também na economia. Desde 2018, essas apostas esportivas online são legalizadas aqui no Brasil. Em 2023, uma nova regulamentação foi aprovada. Mas o número de pessoas viciadas só cresceu nesse tempo. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Rodrigo Machado, psiquiatra da Universidade de São Paulo, que já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutor, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Antes da gente começar, só se descreva fisicamente para o nosso público cego de baixa visão. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Machado, eu sou um homem branco de 38 anos, cabelo liso e olhos castanhos. Bom, como que a gente pode analisar e falar sobre esse vício em jogos virtuais? Como é que eu consigo entender que eu estou viciado nessa prática, né? E de que forma isso pode afetar a vida das pessoas? A questão há mais de 30 anos a ciência entendeu que a gente não só ficava dependente de substâncias químicas, mas também de comportamentos que que fossem muito sedutores para o nosso cérebro, ou seja, muito geradores de excitação, de prazer. Então, o transtorno do jogo, que é a nomenclatura conhecida do vício em jogos de azar, ele se enquadra nesse agrupamento de condições que a gente denomina como dependências comportamentais. E assim como as dependências químicas, né, assim como as substâncias químicas, a exposição reiterada a esse comportamento, que seja muito sedutor para o nosso cérebro, pode, em algumas pessoas, passar a modificar o funcionamento de vias cerebrais, levando ao adoecimento. Né? A gente fala que essas substâncias ou comportamentos chamados de formadores de hábitos, né, a dependência se instala a partir de uma mudança do comportamento da pessoa, ela passa a perder o controle frente àquele uso de uma substância, ou no caso, ao comportamento de apostas, e isso está relacionado a mudanças que ocorrem nas vias que processam o prazer no cérebro. E nesse avançar, né, se a pessoa vai continuando nesse comportamento de apostas, ela pode ter uma piora desse padrão comportamental, começando a acumular dívidas, começando a ter uma queda na funcionalidade como um todo, desde o trabalho, da acadêmica, profissional, e isso traz consequências severas, é o que a gente está vendo, um montante da população sofrendo em função desse processo de adoecimento, de perda de controle em relação aos jogos de azar. Bom, para a gente finalizar, doutor, quando procurar ajuda e como procurar ajuda? Eu devo procurar um psiquiatra, um psicólogo, algum outro profissional? E no SUS, já há atendimento para essas pessoas? Porque a gente sabe que grande parte da população que joga é de baixa renda. Essas pessoas que às vezes não têm acesso à saúde privada, a plano de saúde, encontram atendimento também no SUS? Olha, primeiro assim, a gente precisa entender que tem uma parcela muito grande da população que está vulnerável. Então, entre 7% e 8% da população já tem problemas relacionados às apostas. Então, a gente tem que ficar muito atento. E se você identificar, né, ou em si, ou em alguém da família, que existe essa perda de controle, que existam problemas que já estão se acumulando, primeiro é buscar um atendimento especializado em saúde mental, quer seja por meio de um psicólogo ou um psiquiatra, para identificar se já tem um adoecimento instalado, ou seja, existe uma dependência ali, e procurar ajuda e tratamento especializado para conseguir sair dessa, né, conseguir se recuperar. O SUS, infelizmente, ele ainda não está totalmente capacitados. Entendo que existem esforços para a devida capacitação, né, dos CAPs, da rede de suporte à população, porém esse é um problema que tem crescido de forma substancial e de maneira acelerada. Então a gente entende que por mais que exista um esforço para capacitação, isso não está conseguindo acompanhar, né, a velocidade com a qual esses jogos têm se disseminado. A gente tem os serviços de referência, né, o SUS referenciando a população para os CAPs, especificamente para o atendimento, né, adequado a essas condições. Aqui em São Paulo, a gente tem, por exemplo, o nosso centro de referência, que é o Ambulatório Integrado de Transtornos do Impulso, né, que é vinculado ao Instituto de Psiquiatria da USP, ele também tem portas abertas, tanto como atendimento à população, quanto a gente trabalha cientificamente para estudar essa condição. E a gente tem alguns centros de excelência espalhados no Brasil, mas eu entendo que existe uma necessidade de esforços contínuos para aprimorar essa rede a um problema tão sério como que a gente está vendo hoje.
A gente conversou com o Rodrigo Machado, psiquiatra da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, Rodrigo. Espero que a gente possa conversar em outros momentos. Muito obrigado, agradeço pela participação. Um grande abraço para vocês. Abraço, boa tarde.